Good morning, bom dia. Today is very cold. Hoje está muito frio, ok? Nós estamos em mais uma aula de inglês. My name is Antônia, meu nome é Antônia. And with me, e comigo, my colleague, meu colega. Hi, teacher. Hello, Antônia. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Tô bem também. Então, bom dia a todos os alunos do sexto ano. Lembrando que estou aqui para fazer a moderação. Então, tudo que vocês escreverem no chat eu vou estar lendo. E lembrando que vocês têm 15 interações diárias. Então, não precisa escrever hi ou não precisa escrever good morning por enquanto. Não precisa escrever presente, principalmente, tá? Porque você vai gastar as suas mensagens do dia, certo? Isso mesmo. Mudou um pouco o chat, são 15 interações, então dá aí 5 interações por aula. Então não gaste aí falando presente ou fazendo brincadeirinhas, ok? Hoje nós não vamos usar a apostila, né? Nós vamos dar muito print, viu, pessoal? Essa matéria aqui não tem na apostila. Quer dizer, ela é continuação da apostila, mas não tem. Então nós vamos dar print. E vamos organizando o material e eu vou dar um recadinho para os professores. Esse material, teachers, ele está à disposição de vocês lá na sede, para os alunos também. Eu esqueci de perguntar para os meus alunos se estava também à disposição. Para os professores está assim. Então, tem várias pastinhas lá no mural. Se você quiser usar todo o material, você pode. Ou então, você pode tirar partes dele, aquilo que você achar que é importante para a sua aula. Posta lá. E o aluno que não conseguir dar print, ele pode usar esses slides lá, você compartilha, coloca lá no Google Classroom e eles terão material aí para trabalhar. Lembrando que eu avisei lá no início do bimestre que nós vamos fazer uma produção de texto daqui 2 aulas. Então, é interessante que você tire uns prints, porque eu estou aos poucos ensinando como você vai montar essas redações. Se você conseguiu pegar o passo, nós já estamos na metade do caminho para montar essa redaçãozinha aí. E mais um recadinho. O Centro de Mídias organizou uma campanha chamada Eu no Centro de Mídias. Tanto você quanto o professor pode tirar print, ou gravar, ou mandar vídeos de aulas que vocês estejam fazendo. E dizer como é que você está aprendendo com o Centro de Mídias. Então, você põe lá hashtag, né, ou @ Centro de Mídia SP. Você pode postar tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas você tem que colocar uma autorização para a publicação desse vídeo ou desse material, não é, teacher? Sim, sim. Eu vejo o pessoal no Twitter até compartilha os prints com o pessoal. Até é interessante, assim. Às vezes alguém perdeu. Então, o pessoal está colaborando bastante, tá? De parabéns. Isso, eu tenho visto aí uns trabalhos maravilhosos de professores na rede, até estou aprendendo aí, aprendi a dar certinho lá no WhatsApp, né? Colocar a carinha, dar nota lá e mandar para o aluno, eu achei bem interessante. Bom, let's start our class, vamos começar a nossa aula. Para começar a nossa aula, nós vamos pôr ali uma pergunta no PPT. Enquanto a pergunta vai ali na tela, eu vou colocando como eu quero que vocês respondam no chat. In English, of course, em inglês, ok? Então, vamos lá, pode colocar a pergunta? Você lê para mim, Ed, a pergunta para eles enquanto eu coloco a resposta? Where did you go last year? Faça a tradução, professora? Pode. Então, where did you go last year? Onde você foi ano passado? A gente tem o go aí, né, que é o verbo ir. Esse did, você está usando para pergunta. Estou antecipando demais? Não, não tá. Olha lá. Ali a pergunta, where did you go last year? Onde você foi o ano passado? Eu quero que vocês respondam assim lá no chat. Ó. Vocês vão ter 1 minuto para responder. I went to last year. Eu fui, né? I went to the beach. Eu fui à praia. I went to Salvador, né? Where did you go? Onde você foi? Tá? 1 minutinho para você responder. Vai ficar ali, né? Essa aqui ali na tela para vocês colarem a resposta, né? Só tem uma coisinha ali para vocês colocarem a resposta. Por favor, diretor. Olá, e aí, o que eles responderam? O pessoal foi bem rápido, professor Antônio, mas teve gente que pediu um pouquinho mais de tempo para pensar. A gente pode falar das habilidades enquanto isso? Pode sim. Então, vamos lá. Olha só, enquanto eles estão colocando aqui no chat, e a professora Antônia faz as anotações, vamos falar as habilidades de hoje aí, que é selecionar em um texto a informação desejada com objetivo de leitura, participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula e em outros ambientes, produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado, linha do tempo, timelines, biografias, verbetes de enciclopédias, blogs, entre outros,
construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares, formas do passado, preposições de tempo, in, on, at, conectores, and, but, because, then, so, before, after, entre outros, e as estratégias, reading strategies, scheming e cognates. Ok, wonderful. E o que eles responderam? Olha, muita gente respondeu bem rápido, foi a resposta completa, né? Legal. Então vamos lá. A Beatriz disse, I went to water park last year. A Maria Clara, I stayed at home. Oh, O Alexandre, I went to the beach. A Yasmin, wonderful. I went to shopping. Aí acho que faltou uma coisinha. O João Vitor disse, Teacher, I went to my grandfather's farm. A Uau! Letícia, I went to visit my uncles and my cousins em Minas Gerais. Então, Wonderful! Agora nós vamos assistir um videozinho e na volta desse vídeo você vai me dizer aonde esse personagem foi. E olha lá, a única coisa que você tem que mudar na sua resposta da primeira é o he ou she, porque você não sabe se o personagem é homem ou mulher, né? Então você vai assistir o vídeo e na volta do chat você vai responder he ou she went to, o lugar que ela foi last year, ok? Nos vemos daqui 1 minuto. Pessoal, vocês não entenderam o que era para fazer? Era para vocês dizerem aonde o nosso personagem foi e que lugar ele visitou. Então, enquanto eu vou colocando aqui na lousa, no PPT, desculpa, no Flipchart, respondam aí onde o nosso personagem foi. Aquele ponto turístico. De onde que é aquele ponto turístico? Né? Então, vamos lá. Onde que eles responderam? Agora sim. A pessoa já colocou Paris. Paris, pode ser também. Depois, alguns colocaram to the museum. Também é possible, também é possível. Aí o Emerson já fez uma frase completa. Ele colocou he ou she went to Paris. Isso, eu posso dizer Paris, né? Ou France, que é o país, né? Lá também tem o museu, o museum. Posso falar Eiffel Tower, né? A Torre Eiffel, porque eu também mostrei. Como eu não fui muito específica, o meu objetivo era aqui na resposta, ó. Went to last year, não ficou bem claro, né? Agora, eu vou colocar um textinho ali no Flipchart, você dê um print nessa tela, porque você vai precisar desse texto ao longo da nossa aula. O que você vai fazer agora? Você vai usar as estratégias de leitura, que eu já venho falando nas aulas anteriores, que é o skimming. O que é o skimming? Você tem a imagem, olha bem aonde o nosso personagem está. Olha a imagem, olha a foto, cria a hipótese de onde o nosso personagem está. Você vai ligar com o título e aí você vai ter a sua main idea, a sua ideia principal, né? De onde o seu personagem, nosso personagem aí está. Feito isso, você vai usar os cognatos, que são as palavras que são parecidas com o português, né? E você vai tentar entender o texto. E lá no texto tem umas palavras que estão numa caixinha. Por que será que esses verbos estão nessa caixinha? Por que será? Então, você vai dizer, olha bem que eu vou ser bem clara, porque naquela outra questão eu falei tão devagarzinho, vocês não compreenderam. Você vai fazer o levantamento de hipótese para dizer qual é o assunto do texto. Você tem 1 minuto para você dar um print, para você ler o texto, descobrir qual é o assunto. Tá bem fácil, né, Ed? Sim.
Já te ajudei bastante aí nos slides anteriores. E usa toda a estratégia de leitura que eu expliquei para vocês, tá bom? Daqui 1 minuto nós voltamos. E não esquece de dar o print e dizer qual é a ideia geral do texto, sobre o que o texto fala, certo? Nos vemos daqui a pouquinho. E aí, vocês conseguiram dizer qual que é a ideia geral do texto? Vamos lá. A Júlia diz que é sobre uma viagem a Paris. O Tiago fala que é sobre a rotina diária. Aí a gente tem vários outros alunos falam sobre Paris. O Lucas fala sobre Paris, Nicolas também fala sobre Paris. O Lucas Felipe fala que é sobre turismo. O Vinícius sobre Torre Eiffel. E a Heloíse fala sobre a viagem dele ou dela. Agora, olha lá, olha bem a imagem. Vou pedir para o diretor colocar de novo para mim a imagem. Olha bem. A imagem é de Paris, tá vendo? O personagem ali tá meio escura a foto, mas parece ser uma mulher, então é she, né? Tem a foto da Torre Eiffel. Mas vamos lá, na hipótese que eu vou fazer como aluno, é que a pessoa está falando de uma viagem que ela fez a Paris. Mas vamos olhar o título, vamos confirmar. My Daily Routine. O que é My Daily Routine? Olha o cognato, routine, rotina, daily, diária. Então, ela está falando, na minha hipótese, a pessoa vai falar da rotina diária dela. Se você olhar a fonte lá da foto, está dizendo assim, as fotos do acervo pessoal e texto produzido pela professora fulana de tal. Então, a professora está falando do quê? Da rotina diária dela nesta viagem. Eu posso dizer que eu não compreendi o texto, Ed? Não, eu acho que não ficou específico por causa da viagem, né? Não ficou específico a rotina no passado. Mas tá uma rotina, mas a rotina no passado. Acho que deu pra Sim, entender, uma rotina da viagem que aconteceu, né? Então, olha lá. She was talking about her daily routine. Ela está falando da rotina diária dela na viagem, ok? Então, é isso aqui que nós estávamos falando. E vocês perceberam que tinham vários verbos que estavam numa caixinha, né? Vocês perceberam que aquele verbo, ele estava no passado. Então, em inglês, o passado é feito de duas formas. Ele é feito com o verbo regular, que nós já aprendemos na aula passada, que é com o ed, e o verbo irregular. Por que a gente chama de verbo irregular, teacher? Eles não seguem a regra do ED? Isso, eles são rebeldes e eles não têm uma regra específica, ok? Então, ele tem aí uma escrita um pouco diferente. Como nós estamos trabalhando no passado, e também vamos trabalhar vocabulário para você produzir a sua redação, nós vamos colocar ali os verbos que estão na caixinha que a pessoa descreveu a rotina dela na viagem, nos 3 períodos do dia dela. Então, você vai usar isso aqui mais para frente. Tira um print da tela, porque você vai precisar. Então, coloque para mim, por favor, diretor, que nós vamos ler. Você quer ler? Posso ler? E eu traduzo? Last year, Não, é a próxima tela, por favor. Isso, olha aqui, ó. In the morning. Qual foi a rotina dela de manhã? Eu acho que o desenho já se traduz por si só, né? A imagem. Woke up. Acordar. Got up. Levantou. Took a shower. Tomou banho. Had breakfast. Tomou café. Brushed teeth. Escovou os dentes. Went to school. Foi à escola. Deram um print aí na rotina da pessoa de manhã? A próxima tela, por favor, diretor. Had lunch. In the afternoon, né? O que o personagem fez à tarde na viagem. In the afternoon, had lunch. Almoçou. Washed dishes. Lavou a louça. Watched TV. Assistiu TV. Played video games. Assistiu videogame. Jogou videogame. Desculpa, assistir é bom, né? Did homework. Fez lição de casa. Vocês perceberam que essa rotina, ela já faz mais parte do nosso cotidiano? É o que nós fazemos durante o dia? Então, é a rotina de vocês. Depois que você chega, quem estuda de manhã, geralmente a rotina é essa quando chega à tarde, né? Chega na escola à tarde. Ou almoça, lá ajuda a mãe a lavar a louça e coisa e tal, né? Próximo slide, por favor. In the evening. À noite. Had dinner. Jantou. Read a book.
Read e read só vai mudar, é a mesma escrita, mas para presente e passado vai mudar a pronúncia, né, teacher? Isso, a gente pronuncia como vermelho, né? Né? Read, lê um livro, Listen to music, ouviu música, went to bed, foi para a cama, fell asleep. caiu no sono. Bom, e será que eles deram um print nas telas, que nós vamos, na tela que estava ali, porque nós vamos precisar desses verbos. Será que eles deram? Espero que sim, professora Antônia. A senhora é muito boazinha. Eu colocaria os verbos já no infinitivo para eles passarem o passado. Nossa, não, eu vou ajudar a dar um vocabulário aí, né, gente? Agora, nós temos uma pergunta que vai ali na tela. Ela fala sobre a sua rotina. Eu vou te ajudar a responder. Olha lá, what did you do in the morning? O que ele perguntou? Então, se do é fazer, está perguntando o que você fez de manhã? O que você fez de manhã? Você lembra, pode voltar em mim, diretor, vocês lembram que nós usamos aqueles verbos de ação no passado? Vocês irão usar aqueles verbos que eu espero que vocês tenham dado o print para responder. Você vai ter 1 minuto para dar a sua resposta dizendo o que você fez no período da manhã. Eu vou te ajudar, olha lá. Então, está perguntando lá, what did you do in the morning? Você vai precisar do sujeito, do subject, né? Mas o verbo, o main verb, mas o verbo de ação no passado. E aqui, um complemento da oração. Tá? Então, quem é? Quem eu estou perguntando? Eu, I. Aqui o verbo, sei lá, vou falar aqui uma coisa que eu fiz de manhã. I had breakfast. O complemento é o breakfast. Tá? Então, aqui, eu, de manhã, eu tomei café. Então, você tem o sujeito, você vai colocar aquele verbo que está lá na primeira slide que eu passei, e o complemento da oração, né, que é o que você fez, tá? Então, você vai escrever uma frase dizendo, what did you do in the morning? O que você fez hoje de manhã? Escrevam lá. Use aqueles verbos da primeira tela para te ajudar. Eu acho que está fácil, né, Ed? Lembrando que é para eles responderem em inglês, alguns já estão respondendo, mas em português, né? Não, let's practice, vamos praticar. Responda. Então, você coloca o sujeito que é I, eu. O verbo de ação está lá na primeira tela, tem vários de rotina da manhã, você vai escrever, tem N possibilidades de você responder e o complemento da oração. Então, você tem 1 minuto para você formar a frase em English, please, por favor, em inglês. Voltamos daqui a pouco. It's so easy, bem fácil, hein? E aí, Ed, o que eles responderam? Olha, tem o pessoal bem rápido, hein? Olha, o Kelvin falou, I woke up, ele já foi o primeiro a responder, né? A Isadora e o Bruno, eles responderam, I eat breakfast. Acho que eles não colocaram no passado, né, professora? I eat? Então, o Newton respondeu, wake up, brush teeth, watch TV. Ele deixou tudo no presente. Olha, professora, tá vendo? Foi muito boazinha, eles não passaram por passado. Então, a questão é o seguinte, eu não posso usar it aqui, ó. Toda vez que eu falo de alimentação, o verbo é have. Como nós estamos falando do passado, ele é had, tá? Então, aqui tá errado. I had breakfast. Tá? Então, o have, toda vez que eu vou falar de alimentação, eu almocei, eu jantei, eu tomei café, eu uso o verbo have. I have breakfast. No nosso caso, a gente está falando do passado, eu tenho que colocar had. Agora, o diretor vai colocar aqui na tela as nossas possíveis respostas. Olha lá. I woke up early. Alguém respondeu woke up. Né? Eu levanto, eu acordo cedo. Próximo. I took a shower. Eu tomei um banho. Ok? Próximo. I had a breakfast. Eu tomei café. Olha lá o verbo have no passado. Então, essas aqui são as nossas possíveis respostas do período da manhã. Por que eu coloquei isso? Lá na sua apostila, na página 42, aqui, ó, 42, tem uma tabela, tá vendo, ó? Essa tabela aqui é para você descrever a sua rotina. Morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, in the evening, à noite, tá ok? O diretor vai colocar ali uma tabelinha com os verbos que o personagem usou de manhã. Ó. Ela usou I woke up, I took, I had breakfast. Eu acordei, eu peguei, né? I had breakfast, tomei café. In the afternoon, ela usou I went, eu fui. In the evening, I went, também eu fui. I took, eu peguei. I was, eu estava, né? Ou eu era, no caso ali, tá certo? Então, aqui é como o personagem descreveu
a rotina dela dentro daquela história. Então, depois você vai conversar com o seu professor e você vai escrever a sua rotina. Tá? E eu vou te ajudar até o final da aula para você escrever essa rotina. E não esqueça de tirar os prints, certo? Para quem está chegando agora, o diretor vai colocar ali a definição de verbos irregulares. Nós estamos na aula de inglês, nós estamos trabalhando o simple past, o passado simples, e hoje é irregular verbs, verbos regulares. Você quer ler? Os verbos simple past e irregular verb. Os verbos irregulares são aqueles que não seguem um modelo de conjugação e, portanto, costumam ser mais complicados. No final dos livros, geralmente é uma tabela dos verbos irregulares que podem ajudá-lo. Isso. Na próxima tela que o diretor vai colocar, eu procurei colocar para vocês mais ou menos como que aparece nos livros, né? Pode colocar ali, diretor. Aí é um combinado que eu faço com os meus alunos. Eu explico para eles assim: se tiver no livro, é irregular, tá lá, já tá o verbo, né? Não são todos, às vezes, né, Ed, que tem no livro, mas tem uma boa parte. Se não tiver lá no livro, eu só trabalho aqueles que estão lá no final do livro. Ele vai ser regular ED, porque é difícil para eles decorarem todos os verbos, não é? São 150, né? Mas Você acha muito? Não, mas às vezes também, come é vir. Superar é overcome. O passado do come e do overcome é o mesmo, então dá para fazer essa relação. Então acho que ele tem razão, gente. Eu sou muito boazinha, porque eu dou essa ajudazinha e eu falo, ó, se tá lá no final do livro, é irregular, eu vou usar ele, só aquele. Se não tiver regular, você acrescenta o ED. E ali na tabela, pode pôr de novo, diretor, eu tenho um infinitivo. O que é o infinitivo? É o verbo quando ele não está conjugado. Ele está no básico, vamos dizer assim, né? Não tem nem presente, nem passado, nem futuro. Depois ele tem ali a segunda coluna, o simple past, né? Do verbo to be, que é o was e o were. E a tradução, né? No caso ali, ser estar. Então, geralmente nos livros, hoje, atualmente, aparece assim. Na minha geração, ainda aparecia o present perfect, lembra? Isso. Né? Que eu sou bem jovem, né? Tinham 4 tabelas, hoje diminuiu, caiu para 3. Então, a primeira coluna é o verbo sem conjugar, depois o simple past, que é o verbo no passado, e a tradução, ok? Então, agora, eu vou pedir para o diretor voltar lá no texto, que eu acho que está no slide 3 ou 4. Nós vamos ler aí para eles, para ajudá-los, né? Ele dá um tempo deles dar um print de novo para quem não deu. Nós vamos ler a rotina do personagem e nós vamos agora ter um desafio aí, que esse é o momento de você aprender a passar os verbos para o passado. Vamos lá? Eu leio e você traduz? É o que você quer? Você fez essa viagem, né? Last year, I went to Paris, France. No ano passado, eu fui para Paris, França. I woke up early every day. Eu levantei cedo todos os dias. I took a shower. Eu tomei banho. Explicando do took a shower, tem gente que usa I have a shower, né? Então, as duas formas são aceitáveis, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de usar I have a shower, mas na apostila tá I took a shower, mas as duas formas estão corretas, tá? Voltando. I had a breakfast at 7 o'clock. Eu tomei café da manhã às 7 da manhã. Then, I brushed my teeth. Então, eu escovei os dentes. After that, I left my hotel to visit many tourist places. Depois disso, eu deixei o hotel para visitar muitos lugares turísticos. In the morning, I saw Louvre Museum. De manhã, eu vi o Museu do Louvre. In the afternoon, I went to visit Eiffel Tower. À tarde, eu fui visitar a Torre Eiffel. In the evening, I went to my hotel and I took a rest. À noite, eu fui ao hotel e descansei. It was a wonderful trip. Foi uma viagem maravilhosa. Vocês perceberam que o personagem, ele descreveu os 3 períodos do dia e ele usou frases bem simples para descrever essa ação? Acho que ficou claro, né, a descrição de rotina, né, porque vocês vão descrever a rotina de vocês. Então, não esqueçam de fazer a lição da página 42 da apostila, ok? Agora, o diretor vai colocar uma sentença no flipchart, na tela para vocês. Olha lá. What time did you have dinner? A que horas você janta? Qual é a hora do seu jantar? Tá? Não esqueçam, gente.
Eu já ensinei isso. Você vai colocar o sujeito, você vai colocar o verbo do passado, o verbo de ação no passado, e a hora. Lá no texto tem a estrutura. O sujeito, o verbo de ação que está no passado e a hora. Então, você vai dizer, what time did you have dinner? A que horas você janta? In English, of course. Escrevam em inglês, ok? Você tem 1 minuto para fazer isso. Ficou bem clarinho a explicação? Ficou uma dúvida, professora. Você perguntou what time did you have dinner? Então, é que horas você jantou, na verdade. Que você né? jantou. É isso, agora você jantou. E que horas você jantou, né? Então, na sua rotina, pensa ontem, né? Que horas você jantou ontem, tá certo? Ok? Voltamos já já. Olá, eu espero que vocês tenham respondido em inglês, né? Porque esse é o nosso objetivo, né, gente? Não adianta nós virmos para aula de inglês e ficarmos respondendo em português. Depois eles ficam dizendo, né, Ed? Ah, mas eu não sei nada. Mas se não praticar, não vai aprender mesmo, né? Sim, e hoje vocês escrevam uma frase ou duas, aí vão melhorando e vão aumentando a quantidade de frases. Daqui a pouco vocês escrevem o texto inteiro no chat, né? Sim. Então, vamos lá. O que eles responderam? Tá. Antes de falar a resposta, professora, agradecer a professora Patrícia, que está colaborando aqui no chat, e os outros professores também, que às vezes fazem até a correção e até ajudam no nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Olha, o Marcel, ele respondeu, I had dinner at 8 o'clock. O Cauã, I had dinner 20:30, acho que ele não colocou a preposição, né? O Rafael, I have 20 hours. Tem gente que colocou 6 hours. Então, e a Maria Eduardo colocou I have dinner at 10. E o Guilherme respondeu My family and I had dinner at 10 p.m. Colocou uma resposta bem completa. Wonderful! A resposta dele foi perfeita. Então, aqui, olha, gente, tem que prestar atenção. Isso aqui acho que está na próxima aula, na questão do o'clock, tá? Se for horas inteiras, eu uso o'clock, né? Eu uso na hora inteira. Se eu não usar a hora inteira, eu posso não usá-lo, omiti-lo, ou tem uma outra forma, tá? Mas o o'clock só aparece nas horas inteiras, tá? I had dinner at 8 o'clock, tá? E alguém falou 12, 22, alguma coisa assim. 20, 30. Em inglês, a gente não usa 23 horas, né? A gente usa o PM e o AM para dizer qual é a hora do dia que a gente usa, tá? Então, toma cuidado. O diretor vai pôr aí a resposta que eu poderia usar. Por favor. Olha lá, tá vendo? Ó, I, pontinhos, dinner at 7 o'clock p.m. Então, eu janto mais ou menos às 7 horas da noite, ok? Wonderful. A nossa próxima pergunta, diretor, por favor. What did you do after dinner? O que você faz depois do jantar? Né? O que você faz? Nós temos lá vários exemplos naquela tela que nós colocamos. Então, você vai ter 1 minuto, né, para você responder isso. O diretor vai pôr a resposta, que eu vou ser boazinha hoje, hein? Acho que eu vou começar a ser ruim, igual o professor aqui, hein? Não vou pôr a resposta, não, porque tem mais de uma resposta, viu, diretor? Você vai ter N possibilidades de responder. Você tem 1 minuto para responder. What did you do after dinner? O que você faz depois do jantar? Tá? 1 minutinho para você responder isso. Voltamos já já. Gente, eu voltei mais cedo porque o meu colega aqui disse que eu falei no presente, mas é que na minha cabeça estava tão enraizado que eu estava falando do passado que eu acabei me equivocando. É para vocês responderem no passado, porque nós estamos trabalhando o passado, tá? Então, eu não vou dar mais 1 minuto, não. Acho que 30 segundos dá para eles responderem no passado. Pega aquele verbo que você colocou no presente, volta lá na tela, que eu acho que é a tela 3, que a gente trabalhou a rotina, né? Os verbos de ação, e coloca lá, tá? Acho que 30 segundos dá, Ed. Então, eles têm que pensar a pergunta é o que você fez ontem à noite, ou depois, o que você geralmente faz depois do jantar, né? Cada um tem uma rotina aí. Então, o que você faz depois do jantar? Ok? Então, 30 segundinhos eu acho que dá. E aí, o que eles responderam? Gente, não adianta, eu continuei falando presente, mas eu estou pensando no passado, tá? O que eles responderam, Ed? O David respondeu, I watched TV and played video games with my brother in my room. I watched TV with my brother, né? Isso. Ele colocou, and played video games. A Heloísa disse, I watched soap opera. Ela colocou, na verdade, no presente, né? Mas a gente vai pensar que ela colocou no passado aqui. O João Gustavo, I watched Joker, que falou do filme, né?
A Emily, I watch TV. E depois teve bastante gente que colocou, que eu vou jogar videogame também. O Gabriel falou, I used my cell phone. Também teve a Isabel, que também falou, I use my phone. Então, tem as respostas parecidas. A Rafael respondeu, I brushed my teeth, play video games a bit, and I went to bed. Vocês compreenderam que tem uma hora que não dá para separar os verbos irregulares e os regulares? A gente tem que usá-los, né? Então, vocês usaram muito o ED e também eu não vi nenhum outro verbo irregular aí, tá? Então, aqui o diretor vai colocar as possíveis respostas de acordo com os verbos que nós trabalhamos. Olha, I read a book, eu li um livro. I listened to music, eu ouvi música. I watched TV, eu assisti TV. I chatted with my friends, eu bati papo com os meus amigos. Então, essas são as possibilidades, né, de respostas para o que você fez depois do jantar. Agora, nós temos aí um homework. Isso vai te ajudar. Dá um print. Isso vai te ajudar a responder, a produzir a sua redação, ok? Então, dá um print na tela aí, que isso daí, gente, é o processo para você responder essas questões. Eu leio e você traduz? Pode você ser. Quer? What's your name? Qual o seu nome? What time did you wake up? Que horas você levantou? What did you do after take a shower? O que você fez depois de tomar banho? What time do you go to school? Que horas você foi para a escola? What time did you have lunch? Que horas você almoçou? What did you do after lunch? O que você fez depois do almoço? What time did you go to bed? E que horas você foi para a cama? Então, pessoal, se você deu um print na tela, olhou certinho o que você fez, você vai conseguir produzir esta redação. O que é uma redação? Ela é nada mais, nada menos que um conjunto de frases. Então, são frases que elas vieram de uma pergunta, né? Sim. E se eles quiserem escrever em forma de tópicos ou em forma de texto, tem diferença, professora? Por enquanto, ainda não. Neste momento, nessa etapa, não tem problema. Você pode simplesmente fazer o tópico da manhã, a sua rotina da manhã, depois você faz o tópico da tarde e depois o tópico da noite. Nesta fase da nossa produção de texto, não tem problema. Porque o que é essas respostas da redação? Pensa na pergunta, né? A gente vai pensar na pergunta e você vai responder. Na outra fase da nossa produção, né, Ed, nós vamos tirar essa pergunta. E aí, elas vão ficar frases soltas. E nós vamos usar alguma coisa para ligar essas frases, hein? E vocês, compreenderam bem o que é os verbos irregulares e regulares? Então, os verbos regulares, a gente acrescenta ED. Os verbos irregulares, o verbo muda completamente a sua estrutura, certo? E é fácil eles, porque eles estão no livro, né, Ed? Sim, não, é bem fácil encontrar. E até nos textos mesmo, e nas músicas, eles podem encontrar vários textos e músicas que a gente tem tudo no passado, né? Isso. Agora nós vamos colocar ali na tela qual foi o foco da nossa aula de hoje. Nós fizemos o Reading Strategies, o Scheme e o Cognates, e demos também uma entrada no Scanning. Trabalhamos o Simple Past e Regular Verbs e o Questions and Answers, perguntas e respostas. What did you learn today foi isso aqui, ok? Have a nice day, tenha um bom dia. Do your homework, faça a sua lição de casa. Ok, thank you. See you next class. Bye, bye. Bye, bye.